Band Cidade de hoje começa falando sobre a coleta de lixo em São José dos Campos. A Justiça negou o pedido da Prefeitura da cidade de rescindir o contrato com a empresa prestadora do serviço, alegando problemas constantes. A repórter Caroline Correia acompanha essa situação e ao vivo tem mais informações, explica essa história tudo pra gente, né, Carol? Boa tarde. Oi, Carol, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Como você disse, a Justiça então negou esse pedido e manteve a Beta Ambiental como prestadora de serviços. Manteve então ela prestando esses serviços de coleta de lixo na cidade. O assunto foi parar então na Justiça após impasses entre a empresa e a Prefeitura. A empresa tentou rescindir o contrato de forma unilateral sob a alegação de necessidades de reequilíbrio econômico financeiro. Já a Prefeitura também foi à Justiça e fez dois pedidos de urgência. Um deles para impedir que a empresa, para impedir que a empresa rompesse o contrato de forma unilateral e a outra para que a administração assumisse o serviço usando a estrutura da empresa. Hoje de manhã, o prefeito Anderson Farias, inclusive, fez um vídeo nas redes sociais falando que ia fazer essa intervenção na empresa. E aí a Justiça, então, fez esse pedido de fazer que a empresa mantivesse, então, todos esses serviços. A gente procurou a Prefeitura de São José dos Campos após essa decisão, que informou que vai manter a intervenção administrativa na Beta Ambiental para que os serviços de coleta orgânica sejam mantidos para a população. Então, só para explicar, a Prefeitura quer então usar toda a estrutura da Beta Ambiental, onde eu estou aqui, para então fazer toda essa questão de esse serviço, que nesse serviço não seja paralisado na cidade, porque os moradores estavam reclamando muito da coleta de lixo na cidade. E a Prefeitura ainda também falou que vai manter o compromisso de pagar os salários de todos os funcionários. A Prefeitura de São José dos Campos esclareceu ainda que a empresa agiu de forma oportuna, sabendo que iam entrar então com essa atitude decisiva, encaminhou um ofício no final do expediente de ontem, impondo a imediata rescisão do contrato de forma unilateral. Então a gente vai seguir acompanhando essa decisão, toda essa novela que está acontecendo aqui em São José dos Campos. Carol? Perfeito, Carol, é isso mesmo. A gente segue então acompanhando esse caso. E o importante mesmo é que os serviços não sejam interrompidos, que os trabalhadores da empresa também não sejam prejudicados. Obrigada então mais uma vez pelas suas informações. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto que autoriza a privatização da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado. A sessão foi marcada por muita confusão e confronto. No momento em que os deputados encaminhavam a votação em plenário, o tumulto começou. Manifestantes contrários à privatização da Sabesp tentaram derrubar o vidro que separa os parlamentares e o público. A polícia militar reagiu com gás de pimenta e cacetete para esvaziar a galeria. A sessão ficou 1 hora suspensa. Na retomada, os deputados de oposição abandonaram a sessão e o projeto de autoria do governador paulista Tarcísio de Freitas foi aprovado com 62 votos a favor e apenas 1 contra. O texto agora deve ser sancionado pelo governador do estado. Mas para a privatização ser viabilizada, a Câmara de São Paulo precisa aprovar a alteração de uma lei municipal, que determina que, no caso de uma mudança no controlador da Sabesp, a cidade retome a administração do sistema de água e esgoto. A capital paulista é responsável por quase metade do faturamento da empresa. Em muitos dos 375 municípios em que a Sabesp atua no estado, uma mudança na lei municipal também será necessária. A oposição promete entrar na justiça para evitar a privatização da maior companhia de água e esgoto do país. O governo de São Paulo prevê investimentos de 66 bilhões de reais até 2029. 10 bilhões a mais do que o previsto atualmente pela Sabesp.
Em Pindamonhangaba, trabalhadores do primeiro turno da Gerdau aprovaram um acordo que garante aumento real de salário e abono. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a proposta da campanha salarial foi negociada depois de um comunicado de greve na unidade. Ela prevê um reajuste de 5,10% nos salários e mais um abono de R$1.000 previsto para ser pago no dia 22 de dezembro. Além disso, esse mês está previsto o pagamento de um reajuste retroativo à data base. A expectativa é que os valores injetem cerca de R$5 milhões na economia da região. Ao longo do dia, funcionários dos demais turnos também irão votar a proposta. A fábrica atua no ramo do aço, com foco no mercado automotivo e emprega 2.600 trabalhadores. Agora, uma boa notícia para o setor de cultura. O número de empregos na área aumentou nos últimos meses. Depois de passar por uma longa crise que se estabeleceu durante a pandemia, o setor cultural agora respira um pouco mais aliviado. Bruno é coordenador de projetos na AFAC, a Associação para o Fomento da Arte e da Cultura, que administra o Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos. Já são quase 10 anos aqui. Bruno começou como assistente de produção e trabalha com registro em carteira. Para a gente é uma conquista, né, para quem trabalha com produção cultural, com eventos, visto que a maior parte do setor ele é informal, né? Normalmente são prestadores de serviços, freelancers, pessoas com MEI ou pessoa jurídica que fazem esse tipo de atuação aqui na cidade. Então, estar num vínculo CLT, com certeza, é uma conquista muito importante. O setor está em um bom momento. Os empregos na área de cultura têm alta em São José dos Campos. Dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostram que até outubro foram 1.294 contratações. Isso para as áreas de artes, cultura, esporte e recreação. Uma variação de 12% em comparação ao mesmo período do ano passado. As informações são referentes aos empregos de carteira assinada, porém, o setor contrata muitos temporários. Só neste ano, a produtora de eventos que o José direciona, por exemplo, realizou 12 shows. Tanto no pré, na montagem, depois durante o evento são outras pessoas e depois na desmontagem, entendeu? Então a gente está falando aí de 400, 450 pessoas que você trabalha em cada evento. Uma pesquisa do Sistema de Informações e Indicadores Culturais, divulgada no começo do mês pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra bem esse cenário. No ano passado, o setor ocupava mais de 5 milhões de pessoas no país. Impacto positivo também para a nossa região. E a expectativa é que o setor se mantenha agitado no próximo ano. Esse pós-pandemia estourou, foi muito gigante o nosso mercado. Esse ano foi positivo, porque senão a gente não estaria fazendo vários eventos, eu não estaria dirigindo vários espetáculos. E para o ano que vem, eu acho que tende a ser maior, só que mais organizado para as pessoas poderem se programar para cada um conseguir ir no seu evento, para não ter um evento em cima do outro, um evento atrás do outro. Eu acho que é um setor que só vai estar num vetor crescente daqui para frente, né? Acho que a perspectiva é muito positiva para os próximos anos, acho que esse mercado vai crescer cada vez mais. O evento, né, a ação cultural em si, é método e técnica, então a gente precisa ter profissionais que estejam atentos e capacitados para poder executar esse trabalho, né? Importante, né? A Procuradoria-Geral de Justiça deu parecer favorável ao recurso da Prefeitura de São José dos Campos, que pede a anulação da sentença que determinou a regularização do banhado. O Tribunal de Justiça irá julgar o caso. A Associação de Moradores do Banhado afirma que o parecer não contextualiza o que a comunidade de fato é e que se trata de uma movimentação política da Prefeitura para não regularizar o bairro. Já a administração municipal informou por meio de nota que a manifestação do Ministério Público é favorável à apelação da Prefeitura e às leis vigentes, que devem ser cumpridas. Ainda segundo a nota, o Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já haviam decidido que a regularização não é possível e a retirada das famílias precisa ser imediata.
Uma das notícias de destaque do portal bandvale.com é sobre uma reunião que será realizada hoje em São Sebastião com lideranças da Vila Açaí e representantes do governo do estado. No encontro, marcado para 6h30 da noite, deve ser apresentada uma proposta de urbanização para o bairro, além de estudos que acabaram de ser finalizados sobre a análise do solo e riscos geológicos e hidrológicos. Para mais detalhes e outras notícias, acesse o bandvale.com. A seguir no Band Cidade, um alerta sobre os cuidados com as luzes de Natal. Muito comuns nessa época do ano, os pisca-piscas precisam de atenção na hora de comprar e instalar. Eu volto em um instante só com isso e muito mais. Agora a hora certa para você, 12h40. Para toda a região, de olho na tela então, para ver como é que ficam as temperaturas ao longo do dia. São José dos Campos, hoje máxima prevista 33 graus, calor continua na cidade e a chance de temporais também, pode chover forte na tarde de hoje. Aparecida, mesma situação, máxima de 33 com chance de tempestades. Bananal também, calor à tarde e chance de chuva forte, alerta para o pessoal aí que mora nessas cidades então. Em São José do Barreiro, também tem chance de temporal ao longo do dia. Por lá, a máxima deve alcançar os 32 graus. Em Cunha, na região ali da Serra da Bocaina, também faz calor. Olha só, máxima de 31, também com chance de chuva forte nessa quinta-feira. E em Paraibuna, também. E a máxima por lá deve chegar aos 33 graus ao longo do dia. Agora a gente tem as informações mais detalhadas sobre como fica o tempo hoje em Caraguatatuba, também a tendência para os próximos dias. Nessa quinta-feira, a máxima alcança os 35 graus em Caraguá, calorão no litoral e tem chance de chuva forte, temporais também, assim como as demais cidades aí que eu já citei, né? Essa chance de temporais, chuvas com raios, né? Continua amanhã, sexta-feira. Também deve fazer calor aí, máxima de 32 graus. E no sábado a temperatura cai, máxima de 24, também deve chover, mas uma chuva mais tranquila. No domingo tem previsão de sol, não deve chover, máxima de 26, vai da praia então no litoral. E na segunda-feira volta aquela chance de temporais e também faz um pouquinho mais de calor, máxima de 28 graus em Caraguatatuba. Natal está se aproximando e você já decorou a sua casa? Já montou a árvore de Natal? Manda foto dela pra gente no nosso WhatsApp 997168021. Se você ainda não montou, a gente trouxe algumas dicas importantes na hora de ligar o pisca-pisca da decoração. É só chegar o Natal que as decorações e as luzes tomam conta das casas. Mônica faz questão de preparar os enfeites e a iluminação. Acho que é a alegria da espera. Você preparar, por exemplo, eu todo dia olho para a árvore e penso, vai chegar o dia que a família vai estar toda reunida. Para a Mônica, a casa iluminada para o Natal tem um significado especial. Tem que ter luz, né? Luz para iluminar as ideias, as emoções, os corações, para dar um brilho especial nessa noite. Mas para deixar a casa iluminada, também é preciso pensar na segurança. Instalações mal feitas, como as famosas gambiarras ou emendas de fios, podem trazer problemas e estragar a festa. A preocupação é porque a maior parte dos acidentes com eletricidade acontecem dentro das residências, segundo aponta a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. As pessoas tentam improvisar essas ligações, por exemplo, né, utilizando o T ou o Benjamin, né, alguns chamam de Benjamin, que pode causar algum tipo de curto e, consequentemente, um incêndio e também traz um aumento na fatura. Por isso, algumas dicas simples podem deixar os ambientes mais seguros nesta época do ano, além de economizar energia. Verificar a rede elétrica e prestar atenção ao material que é comprado para iluminar o Natal são algumas delas. É importante que essas instalações, né, estejam adequadas para aquilo que vai ser ligado, né? Que contrate um profissional que tenha qualificação para fazer essas instalações e o material também é importante que seja um material que tenha o selo do Inmetro, um material de
procedência. A Verônica é decoradora e sempre pesquisa bem antes de instalar uma iluminação de Natal. Tudo para evitar qualquer problema durante as festas. Uma coisa que eu descobri há algum tempo é que eu posso comprar essas luzes numa metragem grande. Então, normalmente eu compro com 50 metros de comprimento, então ela cabe inteira numa árvore e para não haver aquela emenda, né? E eu compro sempre com o certificado da Inmetro. As árvores de Natal são um ponto-chave das decorações. Para ela ficar bonita e iluminada, o posicionamento dos enfeites é o que vai fazer a diferença. Comece pelas luzinhas. Passe as luzinhas em todos os galhos, da ponta para o meio, do meio para a ponta. Passe em todos. Normalmente as pessoas enrolam assim, não fica tão legal. Passe bastante luzinhas. Comece pelos elementos maiores. Se você tem um urso para colocar, se você tem um Papai Noel, coloque os maiores e depois no final você vai vendo aonde tem buraco e você vai colocando as bolinhas. Fica ótimo. Legal, boas dicas, né? Hora de conferir as mensagens que chegaram no nosso WhatsApp. O número é esse que aparece aí no vídeo, 99716-8021. Anote aí, salve na sua agenda, envie um comentário, uma sugestão ou uma reclamação pra gente. Vamos ver quem participa então nessa quinta-feira. A primeira mensagem é do Bruno, de São José dos Campos. Boa tarde, bom trabalho com o jornal, deixando a gente bem informado. Valeu, Bruno, obrigada aí pela sua audiência. Um abração para você, para todo mundo de São José também. Agora é a mensagem da Iara, de Guaratinguetá. Boa tarde, estamos ligados no melhor jornal, parabéns. Obrigada pelo carinho, Iara, e obrigada também pela audiência. Um grande abraço para você e para todo mundo de Guará. Próxima mensagem agora é o Adam, de Tremembé. Boa tarde, sou de Tremembé e trabalho em uma transportadora de caminhões em Taubaté, na região da Avenida Independência. Tem poucos lugares de carga e descarga para caminhões. Podem me ajudar? Claro que sim, Adam. Sobre isso, a Prefeitura de Taubaté explicou que a Avenida Independência tem função de via arterial, com movimentação de veículos intensa durante todo o dia. E para operações de carga e descarga, os motoristas precisam solicitar autorização com 5 dias de antecedência no site da Prefeitura ou usar as vias transversais. Está aí então o retorno para você. Precisa pedir então esse estacionamento, né, essa autorização para a Prefeitura. Problema, né, que tem que ser com bastante antecedência, mas fica então a orientação para você, eventualmente também para algum telespectador que não saiba dessa informação, fica o recado também. Obrigada aí pela participação. Band Cidade faz o intervalo rapidinho, logo mais a gente volta com outras notícias. Agora imagens ao vivo de Campos do Jordão. Nesse momento faz 22 graus na Serra. Até já! Band Cidade está de volta e nessa época do ano, quase todos os dias a gente tem um encontro entre amigos, família ou até mesmo reunimos colegas de trabalho para uma confraternização, não é mesmo? Dezembro é um mês festivo e o movimento em bares e restaurantes aumenta bastante. Cerca de 60 síndicos se reuniram neste restaurante para se despedir de 2023. A escolha foi por um ambiente tranquilo para que eles pudessem conversar e trocar experiências sobre o ano que está terminando. A gente preferiu fazer um jantar, uma coisa mais aconchegante. As festas de confraternização de fim de ano já fizeram o movimento deste restaurante aumentar em 40%. São empresas e grupos de amigos que buscam um lugar tranquilo para encerrar o ano. A confraternização do final de ano já é mais para relaxar, uma conversa, né? Tem um atendimento mais focado no cliente. Com o aumento no movimento, corre-corre entre os funcionários é grande. Mas apesar disso, eles se preparam o ano todo para o fim do ano. A Maria é uma das responsáveis por fazer os pedidos chegarem às mesas. A organização é fundamental para dar conta do movimento e fazer a experiência do cliente ser agradável. A demanda fica maior, então é bem corrido para a gente esse final de ano. Mas há também quem prefira mais animação para fechar o ano. Para esse público, a preferência é pelos bares. Neste, a procura em dezembro deve ser 30% maior do que nos meses anteriores.
O movimento é tão grande que, para dar conta da demanda, foi necessário aumentar o quadro de funcionários e ampliar os dias de atendimento. Isso também gera um aumento de contratação de mão de obra, né? Então a gente contrata mais pessoas, ajuda a economia e é isso que a gente, essa época é muito importante do ano, né? Quem não para são os garçons. Leva bebida, retira copos vazios e corre para não deixar ninguém esperando. Tem que correr, não pode esperar deixar o cliente chamar. Tem que correr para dar de conta, porque senão não dá não. E apesar desse corre-corre, o importante no fim do ano é reunir família, amigos e colegas de trabalho para começar 2024 com o pé direito. Nossa vida é uma rotina muito puxada, sempre, o tempo todo. Então a gente tem que ter momentos para parar e celebrar, se divertir. Então a gente gosta muito e valoriza esses momentos. É gostoso, né? Tempo esgotado no Band Cidade primeira edição e na tela da TV Band Vale tem muita coisa boa ainda hoje, viu? Tem Melhor da Tarde com a Kátia Fonseca e o programa Melhor da Noite com o Zeca e a Glenda. Mas agora é hora do Falando...